Então, para a gente exemplificar, né, essa questão aí da profecia através de simbolismos ou acontecimentos marcantes no Antigo Testamento, a gente pode usar como exemplo ali o caso de Isaac, quando ele foi ser sacrificado pelo seu pai Abraão, ali no Moriá. E Isaac ele estava tipificando o Senhor Jesus Cristo. Sim, estava tipificando, né, como o filho único de Abraão que estava indo ser sacrificado. E Jesus, né, e Deus, na verdade, já estava profetizando a respeito do sacrifício do seu único filho, o Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo que nós também podemos utilizar é a respeito da saída do povo do Egito. Moisés ali tipificava o Senhor Jesus Cristo retirando o povo do Egito, né? Atravessando ali com o povo pelo deserto, pelas dificuldades, e aí isso representa também a saída da igreja, uma profecia da saída da igreja da terra para a terra prometida, a terra celestial. Essa profecia ela ainda não se cumpriu como um todo, ela está para se cumprir. Nós cremos na promessa do Senhor Jesus Cristo, que logo essa profecia vai se cumprir em nome de Jesus. Outra profecia, através de simbolismo, através de acontecimento marcante histórico, é a respeito da própria primeira Páscoa, né? O que acabamos de ler aí a respeito do estabelecimento da primeira Páscoa. Nós vemos ali que Deus ele pediu para que um cordeiro fosse sacrificado ali por cada família, né? O sangue fosse derramado numa bacia e espargido, ou seja, colocado ali é, através né, da estopa ali de um pincel, alguma coisa nesse sentido, fosse demarcado ali nos umbrais das portas das casas dos hebreus o sangue. Todo aquele que estivesse dentro da casa, e dentro da casa nos umbrais tivesse o sangue, o anjo da morte passaria e não feriria com morte os primogênitos. Diferentemente aconteceu com o povo do Egito, que eles não tiveram sangue nos seus umbrais, e o anjo da morte passou ali e matou todos os primogênitos. Então isso tipifica, exemplifica a respeito de que todo aquele que estiver coberto com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, este não experimentará a segunda morte. Então nós cremos no sangue de Jesus Cristo, que no sangue de Jesus Cristo nós somos limpos, cobertos de todo mal, limpos de todo pecado. Amém? Então, no caso aqui do tabernáculo também nós temos um belo exemplo de profecia também, né? Foi uma profecia através de um simbolismo. Então, nós vamos ler aqui, eu vou ler um pouco da apostila, né? E se necessário aí eu adiciono alguns comentários, tá? Quando ouvimos falar, ou até mesmo em pregações sobre o tabernáculo, muitas vezes não damos devida atenção, por se tratar de um tema muito mais voltado para um ritual que era praticado pelo povo de Israel há muito tempo. Contudo, este tema é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes e proféticos. E por esse motivo abriremos um tópico especial para falar apenas sobre o tabernáculo, seus utensílios e rituais sacerdotais. Vamos entender juntos. Depois de libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito, o Senhor ordenou que Moisés construísse um tabernáculo portátil, um tipo de templo para ser usado durante sua jornada pelo deserto. Seria um lugar de comunicação com Deus, um templo de reunião, de contato com o divino. O tabernáculo foi construído com os materiais mais refinados e caros disponíveis na época. A única entrada era no portão leste. Dentro do tabernáculo, as ofertas queimadas eram oferecidas ao Senhor em sacrifício, e os sacerdotes se lavavam na pia para se prepararem para os ritos do templo. Haviam vários tipos diferentes de sacrifícios, né? Como nós lemos aí, vários tipos de leis sobre cerimônias e sacrifícios, etc. Porém, o sacrifício principal, olha só, era o da expiação para uma reparação do homem para com Deus.
O efeito desses sacrifícios expiatórios era uma reparação temporária, ou seja, durava um período de tempo, ela não era permanente, não era eterna, era uma reparação temporária que tornava o homem limpo novamente até o momento que pecasse de novo. A partir do momento que pecasse de novo, estava impuro de novo. Havia duas salas no tabernáculo. A primeira sala era chamada de santuário, ou lugar santo, e continha 3 objetos sagrados: o menorá, que é castiçal, o pão da propiciação e o altar do incenso. O menorá simbolizava a presença divina como luz, e vemos aqui o conceito de que a luz precisava estar acesa o tempo todo. Havia também o que era chamado de pão da propiciação. Os israelitas sabiam que Deus não comia, mas, ao ofertarem esses pães a Deus e, no final, dar aos sacerdotes, era como se mostrasse que queriam oferecer o seu melhor alimento a Deus. Haviam 12 pães, o que supostamente representava as 12 tribos de Israel. O altar do incenso simbolizava algo aceso pelo homem que gerava uma fumaça que subiria ao céu. Isto encerrava um certo simbolismo de que as orações ali eram ditas e subiam ao céu aos ouvidos de Deus. Ele representava também um aroma agradável a Deus. Havia no templo uma cortina em particular, ou o véu, que separava o lugar santíssimo do restante do templo. Em outras palavras, um fino pano era a única coisa que separava as pessoas do lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, o acordo firmado entre Deus e o seu povo, ou seja, as placas feitas por Deus com os 10 mandamentos ficavam dentro da arca. Esta sala, o lugar santíssimo, representava a sala do trono, aonde habitava o próprio Deus. Esta sala representava estar na presença de Deus. Aqui eu vou mostrar para os irmãos 2 fotos ilustrativas representando o tabernáculo. Aqui nós vemos um exemplo, né, do tabernáculo e ao redor o povo enquanto é realizado aí supostamente um sacrifício pelo perdão do pecado do povo. E essa outra aqui é mais para exemplificar ou demonstrar como era no interior do templo, do tabernáculo. Então a gente vê aqui, né, o candelabro, o castiçal, vemos aqui também a mesa dos pães, o altar do incenso, lá dentro nós temos a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança nós temos ali as placas dos 10 mandamentos, este aqui, todo o entorno dele aqui, né, é o tabernáculo. Aqui nós temos o templo, né? Aqui é o lugar santo. Aqui é a cortina que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Então aqui é o lugar santíssimo. Continuando. Como referência, meus irmãos, os irmãos podem ler aí Êxodo 36, 37 e 38. A lavagem das mãos e pés era necessária por razões físicas e espirituais. Era mister que entrassem fisicamente limpos no lugar santo, ao passarem pela segunda cortina no santuário, pois talvez acabassem de realizar o sacrifício sobre o altar de bronze. Então teriam andado pelo átrio, o qual era de terra. Não teriam de tomar um banho de corpo inteiro, mas apenas lavarem as mãos e pés, que certamente as teria sujado de sangue e de poeira. O Senhor ordena a Moisés que erguesse um tabernáculo para guardar a arca, e
as tábuas, e a lei e o cajado do sacerdote. Assim, Deus dava as ordenanças a Moisés, seu servo fiel. A obra de cada pessoa tinha que estar à altura do padrão divino de qualidade, visto que Yahvé, no caso Deus, havia construído quanto a cada coisa. Havia instruído quanto a cada coisa. Moisés tinha autoridade para requerer confecção de boa qualidade. Os operários mostraram-se conscienciosos e realizavam suas tarefas com habilidade e entusiasmo. E havia alegria para realizar essa tarefa. Bom, então aqui a gente falou um pouquinho sobre o tabernáculo, e a importância disso. E ao longo do curso, meus irmãos, nós vamos entender em qual ponto que o tabernáculo ele cruza aí com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, e com isso, o que isso traz aí de profecia para a gente em termos de Novo Testamento, em termos de Nova Aliança, tá? Eu acredito que os irmãos já saibam, já deduzem, mas nós vamos deixar isso mais para frente, para outra aula. Mas sim, o tabernáculo ele representa algo muito importante, e todo o entorno dele, todas as obras, as atividades que eram realizadas ali também eram muito importantes, e era uma preparação para aquilo que havia de vir. Era uma preparação para algo mais extraordinário, para algo mais importante que haveria de vir. Um novo concerto, um novo contato entre o homem e Deus. E aprenderemos isso ao longo das aulas, amém? Falando um pouquinho agora sobre o sacerdócio, Então, existia ali, então, dentro do tabernáculo, todo o ritual ali para propiciação de pecado, Para o perdão do pecado através dos sacrifícios de animais, E isso era realizado pelos sacerdotes e o sumo sacerdote. E também, da mesma forma, isto serve como um simbolismo profético, algo profético que preparava ali, que já mencionava a respeito do Messias através do sumo sacerdote e do sacerdócio como um todo. Então vamos falar um pouquinho a respeito do sacerdócio e do sumo sacerdote. Vamos ler aqui. Devido a essa limitação de contato entre o homem e Deus pela sua lei, Deus separou apenas alguns homens chamados de sacerdotes para oferecerem sacrifícios pela remissão de pecado do povo. Ou seja, Deus entregou a lei para o povo não conseguiu cumprir a lei, Deus então fez leis complementares para que o povo pudesse ser perdoado, então ele fez leis de sacrifícios, elaborou leis de rituais para que os sacerdotes separados por Deus através de uma lei também fossem ali os intermediadores entre o contato de Deus e o homem. Então, a nação como um todo ela não tinha um contato direto com Deus, mas havia sim um povo separado, escolhido por Deus, a dedo, que dissesse, esse sim, dessa maneira, com esse procedimento aqui, com essas vestiduras, se lavando, fazendo todo esse processo, esses sim poderão entrar na minha presença, poderão oferecer sacrifícios e serem perdoados. E existia um que era muito importante, que era o sumo sacerdote, que esse entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício de uma vez só para todo o povo, uma vez por ano. E esse sacrifício, ele era realmente um sacrifício bem notório, bem importante. E esse o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, e ele fazia isso uma vez por ano. Para os irmãos verem a importância disso e o quão
como eu posso dizer, a tamanha responsabilidade era, né, que Deus poderia até mesmo, alguém despreparado que entrasse no Santo dos Santos, Deus poderia fulminar essa pessoa. E acredito eu que por questões de que várias vezes deve ter acontecido alguma coisa, de realmente pessoas despreparadas entrarem em contato ali com a Arca da Aliança, como nós vemos ali a passagem de Davi também, quando ele estava trazendo a Arca da Aliança ali para Jerusalém, que uma pessoa descuidada acabou tocando sem querer e acabou sendo fulminado. Então o povo, o sumo sacerdote, quando ele ia entrar, né, às vezes para ele se precaver, ele não sabia se estava realmente totalmente puro, o pessoal amarrava uma linha, né, um cordão ali no seu lombar ali, para que se eventualmente acontecesse alguma coisa e Deus fulminasse ele, os sacerdotes puxavam ele através da corda. Então uma pessoa só podia entrar, atravessar a cortina ali do lugar santo para o Santo dos Santos. Então não era todo mundo que podia entrar ali. Então vamos ler aqui essa passagem, Levíticos 9, do 1 ao 15, e nós já encerramos ali depois em Levíticos 16. Vamos ler aí o que está escrito. 8 dias depois de Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito para o holocausto. E um boi e um carneiro para oferta de comunhão para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés determinou para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou de pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça apropriação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo do sangue e pôs nas pontas do altar. Então derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins, os lóbulos, o fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos entregaram o sangue e ele o derramou sobre o altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Então você vê aí um ritual sistemático, uma coisa realmente que precisa ser ali conforme a regra, e tem que ter todo um zelo, e o povo realmente cumpria, fazia, tomava cuidado, tinha zelo, e era necessário porque o povo pecava, né? E Deus mostrou que realmente o pecado, independente de sua lei, está ali entregue ao povo, o povo ainda por si só não conseguia cumpri-la. Então, por isso da necessidade de todos os rituais de sacrifício para perdão do pecado do povo. Então ali a gente viu um exemplo
uma passagem na Bíblia, né, que fala a respeito do sacrifício do pecado do povo, que supostamente nos refere ao sacrifício anual do sumo sacerdote. Então ali nós lemos Levítico 9, agora Levítico 16. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará apropriação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer apropriação no lugar santíssimo, até a saída de Arão, pois depois que fizer apropriação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel, depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará apropriação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo espargirá o sangue 7 vezes sobre o altar e purificá-lo-á e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer apropriação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as suas 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas. Então, vejam, primeiro ele tinha que apresentar o sacrifício para si, apresentar o sacrifício pela tenda, apresentar sacrifício pela sua família, para depois sim, depois de todo esse ritual, depois de todos esses sacrifícios anteriores, ele aí sim apresentar um holocausto como sacrifício em prol da rebelião e dos pecados de todo o povo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades dele para o lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Olha só, mais uma ocasião aqui de simbolismo ou de acontecimento que traz uma profecia a respeito do Messias também. E aqui uma foto, na verdade uma figura só para exemplificar um sumo sacerdote. Aqui a gente vê o peitoral, né, com as 12 pedras que representam aí as 12 tribos de Israel. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, aproveitem aí, revejam o vídeo, passem aí, voltem aos temas aí que os irmãos têm dúvidas. Se tiverem dúvida também, escrevam nos comentários e aí nós vamos tirando as dúvidas. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês e na próxima aula já entraremos no outro tema muito importante, tema que eu e vocês devemos viver. O que é a graça de Deus? Então nós vamos falar a respeito da graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.